Olá, colegas, tudo bem? O vídeo de hoje é bem curtinho, é uma continuidade da aula anterior que nós falamos sobre Previdência Social. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, saiba que nós já falamos inicialmente sobre as características dos regimes previdenciários aqui no Brasil. Tanto do regime geral de Previdência Social, quanto dos regimes próprios de Previdência e o regime complementar de Previdência. Então, seria interessante que você assistisse primeiro o vídeo anterior para depois vir assistir o presente vídeo. No vídeo de hoje eu concentrei aí a análise dos princípios da Previdência Social, certo? Aquelas normas implícitas ou expressas que determinam como deve ser o comportamento do intérprete da norma previdenciária no momento de sua aplicação. Então, é um conteúdo realmente muito voltado ao profissional do direito. Você estudando direito, você advogado, eu peço bastante atenção no conteúdo de hoje. Apesar de ser bastante rápido, os princípios previdenciários são importantes para a gente entender como devem ser interpretadas as normas previdenciárias, né? A partir de que base teórica, principalmente constitucional, nós iremos fazer uma interpretação da norma de direito previdenciário, ok? Tema de hoje, princípios da Previdência Social. Sempre lembrando, nossas aulas estão com um conteúdo ligado já, atualizado com a reforma da Previdência, promovida aí pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, ok? Vamos lá. Princípios previdenciários. O primeiro princípio previdenciário é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. O que é que reza o princípio da isonomia? Que todos são iguais na medida de suas desigualdades. Como assim? Pelo princípio da isonomia no direito previdenciário, eu não posso, como legislador, criar critérios diferentes para a concessão de aposentadorias. Ou seja, eu não posso criar uma distinção para uma categoria de trabalhadores em relação a outra por lei. Eu não posso chegar aí, através de lei, criar um benefício específico para, por exemplo, os advogados. Ok? Aí você pode estar se perguntando, mas, doutor, eu sei que existem aposentadorias diferenciadas, por exemplo, para aqueles trabalhadores que exercem atividades consideradas insalubres ou perigosas, a chamada aposentadoria especial. Os critérios para a concessão da aposentadoria especial são diferentes dos critérios de concessão da aposentadoria de um trabalhador comum. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque se trata, o princípio da isonomia, de um princípio constitucional, que só pode gerar exceções em nível constitucional. Então a própria Constituição é quem vai trazer as hipóteses de exceção ao princípio da isonomia. E ele o faz em que categorias? Primeiro, a Constituição cria uma distinção entre a trabalhadora mulher e o trabalhador homem. É uma distinção prevista na Constituição, portanto, admitida pelo direito previdenciário e não ofende o princípio da isonomia. Uma segunda distinção que a própria Constituição traz diz respeito ao trabalhador com deficiência. Aquela pessoa com deficiência tem direito a um tratamento diferenciado, a critérios e requisitos diferenciados para a concessão de sua aposentadoria. Outra distinção que também traz a própria Constituição Federal diz respeito ao que eu já disse, aos trabalhadores que exercem suas atividades em ambientes insalubres ou perigosos. Haja vista a natureza de suas atividades, é a própria Constituição que diz que pode haver uma distinção na concessão dos benefícios de aposentadoria a esses trabalhadores. Outra distinção também prevista na Constituição diz respeito aos trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais têm a disciplina de sua aposentadoria na Constituição, a fim de que não haja aí qualquer discussão sobre a constitucionalidade da distinção dada entre os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos, né? A gente viu que é um dos princípios da Seguridade Social a equivalência e uniformidade de benefícios entre a população urbana e rural. Ainda assim, a própria Constituição destaca aí
critérios diferenciados de aposentadoria do trabalhador rural. E por fim, os professores, né? Os professores de ensino fundamental, infantil, fundamental e médio, eles têm critérios diferentes na concessão de suas aposentadorias. Observe que nenhuma dessas distinções pode ser feita pela lei de maneira inovadora, né? Apenas naquilo que diz respeito à própria Constituição. Quando a Constituição autorizar, aí você pode criar um benefício de aposentadoria com critérios diferentes. Se vier uma lei, criar um benefício diferenciado para uma categoria de trabalhadores que não está prevista na Constituição, evidentemente essa lei é inconstitucional. Segundo princípio, o princípio da manutenção do valor real do benefício. No nosso primeiro vídeo aqui desse curso, nós falamos sobre o princípio da irredutibilidade do benefício. E lá no princípio da irredutibilidade, nós chamamos a atenção que, enquanto princípio da seguridade, a irredutibilidade impede a redução do valor do benefício, mas não impede o congelamento. Não impede, por exemplo, que o governo federal decida que não vai mais conceder aumentos a um benefício como o Bolsa Família, né? Porque o benefício Bolsa Família é um benefício assistencial. Mas com relação aos benefícios previdenciários, o Estado brasileiro é obrigado a fazer o reajustamento. Então, anualmente, ele deve fazer o reajustamento desse benefício, a fim de que ele não perca seu poder de compra ao longo dos anos. A gente sabe que a inflação no Brasil, por mínima que seja, afeta o poder de compra dos aposentados, dos pensionistas. Então, o princípio da manutenção do valor real dos benefícios reza que você deve anualmente reajustar os benefícios para que eles preservem o seu valor real. Terceira é a referibilidade do valor dos benefícios. O que é isso? A Constituição reza que todos os meus ganhos habituais repercutam em contribuição para a Previdência. Então, toda aquela remuneração, tudo aquilo que você recebe como remuneração habitualmente vai repercutir em contribuição. Em contrapartida, essa contribuição vai ter que gerar um benefício adequado à sua remuneração. Percebam, é uma linha direta de referibilidade. Remuneração, contribuição adequada a essa remuneração e um benefício que esteja adequado à contribuição e à remuneração. Esse liame aproxima o nosso sistema de solidariedade ao sistema de capitalização, mas não é um sistema de capitalização. Você não está contribuindo para você está contribuindo para o sistema, a gente viu isso na aula passada. Porém, a Constituição lhe garante que a remuneração que serviu de base para a sua contribuição também servirá de base para o seu benefício. Essa remuneração ela vai ser, obviamente, calculada, atualizada, né, para gerar um benefício que esteja adequado a essa remuneração. Perceba, você não vai receber um benefício igual à sua remuneração, mas ele tem que ser adequado à sua remuneração. Por isso, eu posso criar critérios de cálculo que levem em consideração a média das remunerações mensais durante a vida do trabalhador, né? Eu vou gerar um benefício adequado a essas remunerações, ok? Quarto benefício, quarto princípio, é o princípio da cobertura mínima. É aquela cobertura que, inevitavelmente, o legislador ordinário deve repercutir em benefício. Observe, mesmo antes da reforma da Previdência, não existia na cobertura mínima prevista na Constituição a cobertura para o tempo de contribuição mínimo, né? Quem acompanha aqui os vídeos no canal sabe que a partir da reforma não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, só tempo de contribuição. A aposentadoria agora tem idade mínima e tempo de contribuição. A exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição foi uma exclusão inconstitucional? Não, porque a própria Constituição não tinha
o tempo de contribuição somente como cobertura mínima. A cobertura mínima da Constituição, ele diz respeito a outros fatos, a outros riscos sociais. Quais são eles? Incapacidade, seja ela total, provisória, permanente. A incapacidade para o trabalho é um fenômeno, é um risco social que deve ser protegido pela Previdência Social brasileira. A maternidade deve ser protegida. Existe o salário maternidade para proteger a maternidade. É uma forma de proteger a mãe, a trabalhadora, e proteger também a criança, né? Também faz parte da cobertura mínima a cobertura ao desemprego involuntário. Apesar do seguro-desemprego ser pago em um sistema diferente do INSS, né, em um sistema paralelo, trata-se de uma medida de proteção previdenciária. O desemprego, desde que involuntário, é protegido pela Previdência, está no âmbito daquilo que foi considerado cobertura mínima da Previdência Social, e o legislador ordinário deve obedecer a esse comando, criando mecanismos de proteção desse desemprego involuntário. Perceba, não precisa ser o pagamento de um valor, mas tem que haver pelo menos aí um serviço de proteção ou de abrigamento a esse desempregado involuntariamente. Salário família e auxílio reclusão. Salário família e auxílio reclusão apenas para trabalhadores de baixa renda. Se entende que o trabalhador em baixa renda, ele é um vulnerável, ele está em condição de vulnerabilidade e há necessidade de um valor de salário família, que é um valor pequeno, mas relevante para a baixa renda, e o auxílio reclusão na hipótese desse trabalhador vir a ser preso. Recentes alterações na legislação fizeram com que essa prisão necessariamente seja em regime fechado. Não se admite mais o pagamento de auxílio reclusão em outras situações que não seja do regime fechado. E apenas para famílias de baixa renda. Okay? E por último, a pensão por morte, uma vez que a morte também deve ser protegida pela Previdência Social. A Previdência Social tem um compromisso de amparar a família no caso de morte. E aí existem regras para considerar quem são os dependentes, né, do segurado falecido e quem está excluído dessa condição de dependentes. Quando a gente tratar do benefício de pensão por morte, nós vamos discutir melhor quem é que pode ser considerado dependente na hipótese de pensão por morte. Ok? Isso aí, pessoal, como eu falei, aula hoje rápida, apenas para a gente conhecer os principais princípios aí da Previdência Social. Vocês podem fazer os seus comentários, fazer suas perguntas. Nas próximas aulas vamos tentar interagir um pouquinho mais, tirando as dúvidas aí de vocês, ok? Lembrem de fazer sua inscrição no canal, ativar o sino de notificações. Existe um link aí na descrição para que você possa ingressar no nosso grupo no WhatsApp, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.